Vou lembrando aqui, né? A noite escura, mas as horas poderiam ser no máximo 19 horas. Luz elétrica era em brasas vinda da cachoeira da usina. Não sei ao certo quantos anos eu tinha, e o meu irmão padrinho havia se casado. Naqueles dias, a minha casa era do lado de baixo da praça, número 70, do lado da frente da matriz, ali na esquina, no correr da prefeitura, lá do outro lado. Meu irmão estava morando na parte de cima, do lado dos fundos da igreja, mas bem na reta da casa da minha mãe, da minha casa, da casa onde eu nasci. Minha mãe e minhas tias estavam lá. E eu fui sem ver nem onde estava pisando. E dei de cara com um velhinho atravessando na minha frente, andando com dificuldade e com as mãos entrelaçadas para trás, e bem pertinho de mim, andando devagarzinho, veio um jipe que vinha em marcha ré e atropelou o velhinho. Eu saí em disparada, gritando, entrei em casa apavorada e todos tentaram me acalmar. Ninguém tinha visto o carro e ninguém sabia de nada. Aqui só tinha um caminhão, parado, atrapalhado, que não funcionava. E tinha também um homem rico, um boy, que tinha uma Vemaguete. Ninguém acreditou naquilo que eu contei, porque o carro era diferente e o carro foi embora. Pegaram suas lanternas e foram verificar o lugar, e lá estava no chão estendido o homem. Não morreu ali na hora, mais tarde que eu fiquei sabendo, mas estava todo machucado. Não sei, que a minha lembrança não chega até onde saber quem era. E nada mais eu vi, porque tiraram da minha cabeça, para não ficar trauma, aquilo que só vi muitos dias depois é que eu fiquei sabendo, soube que socorreram um idoso e que o carro sumiu. E sei que essa data foi lá entre 1958 e 1967, porque eu pesquisei sobre o carro, o Vemaguete, que era, né, também uma coisa que veio posterior a esse carro, então deu para mais ou menos imaginar a época. Não tão certa, né? Mas é um período. Porque eu pesquisei sobre esse carro Vemaguete, que era do homem rico. A Vemaguete foi um automóvel brasileiro, produzido pela Vemag, que era licenciado da fábrica alemã, que era, tinha as letras D, o K e o W, mas a gente falava DKV, que teve os derivados populares, o Caiçara e a Pracinha, produzidos nesse período também. Os nomes alternativos eram DKV, Vemag, Ipirua DKV, né, Vemag também. Eles desfilavam pelas ruas, né, somente ele, desfilava pela rua com o carro brilhando, ele esnobava, né, as roupas finas, pura lascotina, gazimira, chapéu ramenzone,
E por fora, o carro era o carro clássico dos anos 60, com para-choques cromados, diferentes capôs, longos e frentes altas, imponentes, uns carros imponentes. Aí tinha também naquela época, de 15 em 15 dias, vinha um padeiro de Gouveia numa perua Kombi corujinha. Sabe daquelas que são metade bege e metade para baixo cor de vinho? Um motor de 2 tempos, 3 cilindros com tração dianteira. E o câmbio tinha 4 marchas para frente. E entregava aqui os pães, né? Era comércio do meu pai, o João de Antoniquinho, que vendia os pães e nós também comíamos. Mas durava, viu? Demorava a acabar, porque comíamos pão mofado, duro, mas comíamos felizes. E não adoecia também não, viu? É hoje que tudo faz mal. Naquele tempo tinha nada vencido, tudo era vencido, né? Tá, a Kombi era para trabalho, passeios e viagem com família, isso lá para eles lá, né? Porque aqui ninguém tinha, era só ele, o dono da mais antiga padaria da região. Esse moço era um moço muito amável, muito estimado pelo meu pai, por nós criancinhas. Era um homem magro, alto, claro, cabelos lisos e preto, nariz afilado e óculos. Atencioso, carregava as crianças, alisava os cabelos, dizia que aquelas crianças eram lindas. Nossa, mas ele era muito amável. E quando ele arrancava a Kombi, motor 1600, única, carpe de alta densidade, acabamento de couro, tudo primoroso, suja de terra, mas terra da estrada mesmo, não havia asfalto. Atraía olhares por onde passava e a meninada corria para ver de perto e corriam de medo quando ela roncava e soltava fumaça pelo cano de escapamento. E lá ia ela fumando, levantando poeira e subindo o Capão da Mora até sumir no horizonte azul. E voltando lá no Jeep. O primeiro modelo Willys MB nasceu em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. Não que eu já seja viva naquela época, porque não dá, mas eu pesquisei para saber sobre esse tal Jeep, mas com certeza demorou anos para chegar aqui, né? Mas o Jeep, o primeiro modelo Willys MB, nasceu em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. Foi idealizado pelo governo americano. Já produziram esse veículo leve, com tração nas 4 rodas, e o sucesso foi grande no ponto de a marca produzir mais de 360 mil unidades e se tornou muito útil para o transporte de alimentos. Usavam com capotas de lonas plastificadas, janela de subir e baixar, a gente puxava, né? E era tipo uma lona plastificada, firme. Na janela a lona era transparente, tipo um plástico transparente, grosso. Era forte, mas rasgava fácil. Tinha que ter muito cuidado. Ora usavam fechado quando a estrada era poeirenta, puxava aquela cortina para baixo, né, que era a janela. E ora, né, deixava também a capota virada para trás como um teto solar, né? A primeira versão brasileira do Jeep Willys
Tinha um modelo de tração de 4 rodas ou tração em 2 rodas, né? E tinha 3 marchas. Depois foi a Rural Willys que meu pai chegou a ter, que datava do ano de 1956, mas na verdade ele adquiriu muito mais tarde, porque aqui a evolução demorava a chegar, né? E demorava a chegar lá para uns 10 a 15 anos depois. Não, né, não adquiriam tão rápido assim, porque... E ainda assim quem tinha era quem tinha condições muito boas, né? Mas demorava para chegar aqui. Então, quando chegava a gente achava que estava novo, mas já de lançamento já era velha, né? E a gente gostava do Jeep, né? Gostava. Tinha uma irmã que gostava de dirigir esses Jeeps, rural, já teve até caso, né, assim, de a gente ter tombado a rural. Mas a primeira versão brasileira do Jeep Willys tinha modelos assim, né, muito interessantes, porque era frágil a capota, né? E datava dessa época que eu tô falando aí, 56, mas deve ter chegado aqui lá para os 15 anos depois. Gente, então fica aí mais um pouco das minhas lembranças para fazer vocês saberem, conhecerem, né, lembrar e um dia tornar a ver o vídeo e relembrar, que pode ser até que eu viva tanto que um dia eu também assista de novo para recordar, para relembrar ou para conhecer conforme estiver a cabeça. Então, gente, mas fica aí brincando, a gente vai colhendo informações, né? E quem vai ficando mais velho tem que sair falando para um dia ficar registrado por aí as pessoas curtirem, né? Gente, abraço a todos, com Deus.